Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a sua amiga Cris Mensagens, nessas lives especial. Hoje é um domingo maravilhoso e eu tenho um encontro com você. Você tem um encontro com Cris Mensagem? Então, hoje, com certeza, ainda nesses últimos minutos dessa noite maravilhosa desse domingo, sabe, nós temos algo para falar fortemente, profundamente ao teu coração. E eu só tenho a certeza de que os planos de Deus são perfeitos. Você não entende os planos de Deus. Nada é por acaso. É do jeito de Deus. E do jeito que o Senhor quer, se você deixar, Ele vai agir na tua vida. Basta só você confiar. Basta você crer. Você deixar Deus trabalhar. Você sabia que às vezes Deus quer trabalhar na tua vida e Ele ainda não fez o que melhor lhe apraz porque você não deixou? Você sabia disso? O maior culpado das bênçãos de Deus não chegar em nossas vidas somos nós. Não adianta a gente culpar o marido, a esposa, o filho, o amigo, o vizinho, alguém que você foi lá e fechou a porta na sua face. Não, não adianta você culpar alguém por isso ou por aquilo. Isso aí que está acontecendo na tua vida, na verdade, é porque você deixou de lutar, deixou de crer, deixou de confiar. E aí, quando nós passamos a tomar essa decisão, a gente deixa que as coisas aconteçam de qualquer jeito. E na verdade, o maior inimigo de nossas vidas, ele é aquele que não faz questão nenhuma de que possamos tomar posse da nossa vitória. Por isso que de repente tem muitas pessoas hoje culpando alguém porque a vida dela não deu certo, culpando alguma coisa, o tempo, o acaso, a circunstância, e na verdade não é para você culpar ninguém, é para você olhar para você, parar, analisar e dizer assim: eu poderia fazer algo a mais, eu poderia ser melhor do que o que eu fui, eu poderia fazer algo diferente e eu não fiz. Não é para você ficar se culpando, mas você cair na real, parar, refletir, analisar e dizer: puxa, se eu tivesse ido por aqui, o Senhor disse vá por ali, e eu desobedeci, eu andei com as minhas pernas, sabe? Fui para os caminhos que eu criei, não ouvi, não obedeci a voz do meu Senhor. Aí quando você para, analisa, reflete, você vê que realmente você poderia ter trilhado caminhos diferentes e a sua vida seria melhor do que o que foi. Então, hoje não adianta mais reclamar, não é isso, minha amiga Josi? Boa noite, seja bem-vinda na nossa live. Já estava com saudade de você, viu? Nunca mais você participou da nossa live. É um prazer ter você aqui, viu? Então, pessoal, não adianta nós ficarmos culpando ninguém. Na verdade, é necessário que a gente venha admitir que fomos nós os culpados, sabe? De hoje não estarmos mais felizes do que antes, porque tomamos decisões só, sem Deus, decisões precipitadas, decisões antes da hora. Então é necessário que eu e que você pare para analisar que se a gente continuar dessa maneira, fazendo, sabe, fazendo o que a gente acha que tem que ser feito, aí a nossa vida, ela não anda como era para andar. Então, minha amiga, meu amigo, hoje nós vamos falar mais uma coisa especial. Nesse domingo, verdadeiramente falando, não era para a Cris Mensagem estar aqui, porque amanhã é nossa live, segunda, quarta e sexta. Mas eu falei que quando nós tivéssemos algo forte, algo profundo, algo de Deus para falar, a gente ia falar, orar, para que Deus pudesse, sabe, fazer assim algo diferente na tua vida. Então, eu quero que nesse momento tão especial, você abra seu coração, você continue, sabe, nessa fé que você tem. Você não desista, ainda que você perceba, Cris Mensagem,
realmente eu reconheço. Eu trilhei caminhos que não era para trilhar, sabe? Eu fiz o que não era para fazer. Poxa, Cris, eu fiz tudo errado. Minha amiga, isso que Deus gosta é do reconhecimento. Deus vê, Deus ouve e Deus sonda os nossos corações, sabe? Quando aquela pessoa é orgulhosa e ela diz, não, foi o fulano que errou, foi o fulano, foi o cicrano. Quando ela é orgulhosa e ela enxerga defeito em todo mundo, sabe o que é que acontece? Ela continua sofrendo. Mas quando a pessoa olha e diz, oh meu Deus, eu errei. Senhor, eu falhei, me perdoa. Senhor, me dá uma chance. Senhor, por favor, estende as tuas mãos para mim. Aí Deus olha e diz, ó, ela é humilde, ele é humilde, eu vou abençoar. Aí Deus vai, estende dos altos céus as mãos poderosas dele e faz até aquilo que não era para fazer. Você sabia que Deus, depois que ele fez o homem, ele se arrependeu? Você não sabia disso, não? Ah, pois, na Bíblia está escrito, pelas palavras que Deus mostra, porque o homem era teimoso, entendeu? Deus olhou e viu que o homem era mau. Depois que Deus fez Adão, fez Eva, que eles pecaram, Deus disse, não coma do fruto dessa árvore. E aí eles desobedeceram. Deixa eu te falar uma coisa que de repente você talvez nunca tinha ouvido da boca de ninguém. Escuta uma coisa. Tem pessoas que vivem a vida toda dizendo, se não fosse Eva, a gente hoje não passaria pelo que passamos. Você ouviu a vida toda, você tem 60, 80, 40, 30, 20, você tem muitos anos de vida e você ouviu falar que a culpa do pecado da humanidade foi de Eva. Escuta, não foi a culpa de Eva. Assimile uma coisa, Deus chamou Deus chamou Adão e disse, Adão, tem uma árvore no jardim do Éden onde você está aqui, que eu coloquei você aqui, dessa árvore você não pode tocar. E Adão disse o quê? Sim, Senhor. Que hora era que Deus falava com Adão? 18 horas, 6 horas da noite. Todos os dias Deus falava com Adão, sabe? Eles conversavam. Adão ouvia a voz de Deus. E dentre tantas outras coisas que o Senhor falara para Adão, um certo dia Deus chamou Adão. Adão, vem cá. Adão, você pode comer de todos os frutos, mas daquela árvore ali, não toque nela, não coma. Então quem ouviu? Adão. A Bíblia não fala que Deus ele falou com Eva. Você sabia disso? Ah, não, Cris. Deus chamou Adão e Eva e falou para não comer do fruto. Não. Leia a Bíblia lá em Gênesis. Conheça toda a história do início da Bíblia, do início do mundo, quando Deus ele colocou Adão. A Bíblia diz que Deus ele fez o quê? Quem lembra? Você lembra? Boa noite, Gleide. Seja bem-vinda. Deus abençoe você, viu? Olha, Deus ele fez Adão do pó da terra. Ele fez Adão do barro, do pó da terra. E depois, Adão deitado, feito, sabe? Do pó da terra, Deus soprou em suas narinas e veio sobre ele o fôlego de vida. Para você que sabe, é verdade ou não é, Gleide? Em Josi, Deus fez Adão. E aí, já existia os animais que Deus ele fez, já tinha o casal dos animais e Deus, ele unia os animais. E Adão vendo os animais unidos, namorando, procriando, enchendo a terra, Adão ficava meio triste. Deus percebeu que Adão precisava de uma auxiliadora. Deus é inteligente. Deus ele pensou, como Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece a minha necessidade. Antes que a gente venha abrir os nossos lábios, o Senhor já sabe o que iríamos pedir. E aí Deus viu Adão triste, olhando os animais. Aí Deus fez o quê? Já sei, eu vou fazer uma mulher para Adão, porque Deus é Deus, né, gente? Aí Deus fez com que um sono profundo viesse sobre Adão, depois que ele já estava com vida. Adão adormeceu
E o próprio Deus arrancou uma costela de Adão e fez quem? Eva. Quem conhece a Bíblia sabe. Mariana, seja bem-vinda à nossa live, viu? Que Deus te abençoe, minha querida. Quem conhece e quem não conhece, vá lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que você vai ver que Deus ele criou o mundo, criou o céu, criou a terra, criou tudo. Mas Deus criou os animais e depois criou Adão. E logo em seguida criou quem? Eva. Mas escuta uma coisa. Eva era mulher de Adão. Eles não se conheciam como eu conheço meu esposo, carnalmente não. Por enquanto eles estavam ali na terra, como dois amigos inocentes, para fazer companhia, porque Deus viu a solidão de Adão e fez Eva para a companhia dele. E Adão muito ficou feliz quando viu aquela mulher. Puxa vida, agora eu tenho alguém com conversar. Alguém para conversar, porque os animais já tinham um ao outro para brincar, para namorar. E ele não tinha ninguém. A felicidade de Adão foi ter Eva. E quando Deus, todos os dias às 18 horas, ele falava, não era com Eva. A Bíblia diz que Deus falava com Adão. Se você duvida disso, vá na Bíblia que Deus vai mostrar para você. Porque a maioria das pessoas hoje julgam as mulheres e diz que a mulher é que pecou, porque Eva que comeu do fruto e incentivou Adão. Escute, Deus falava com Adão. O homem da confiança de Deus era Adão, que todos os dias às 6 da tarde, às 18 horas, o Senhor chamava Adão e conversava com ele. A única coisa que nós sabemos que Deus um dia falou foi para ele não comer daquela árvore proibida. Eva não estava. Quem estava era só Adão. Então a responsabilidade era de Adão. Mas a serpente, usada por Satanás, ela foi seduzir quem? A mulher, que Deus não falava com ela. Pode parar, analisar a palavra de Deus, que na verdade Deus, ele não falou com Eva. Eva, não coma. E aí Eva, assediada pela serpente, que a serpente induziu ela, sabe? Um dia nós vamos falar aqui uma coisa que muitas pessoas elas ficam indagando. Se os animais no passado não falavam, como é que a serpente falou com Eva? Um dia nós vamos falar sobre esse tema que é muito importante, né? Incrível. O macaco falava? Sim ou não? Não sei. Você que vai responder um dia que eu perguntar. O jacaré falava? Sim ou não? E a serpente falava? Como é que a serpente ela foi lá e falou com Eva? Um dia vamos falar sobre isso. Mas hoje nós vamos abordar esse assunto. Que Deus, ele falou com Adão, não falou com Eva. Quando a serpente, usada por Satanás, de alguma maneira, transmitiu para Eva que se ela comesse daquele fruto, que ninguém sabe que fruto era, dizem que é uma maçã, mas não está na Bíblia. O que aconteceu? Eva ouviu a serpente que disse que ela ia conhecer o bem e o mal, ia ser igual a Deus. E quem era Deus? Alguém que falava com seu companheiro todos os dias às 18 horas. Alguém que fez os céus, a terra, o mar, os animais e criou eles. Então, nasceu dentro dela uma curiosidade de saber quem era Deus, de ser igual a Deus. E dali então, ela, induzida e seduzida pela serpente, chamou o seu marido, depois que ela mordeu, comeu daquele fruto, ela ofereceu a Adão. Escute uma coisa, você que critica as mulheres, você que fala mal de Eva, coitada de Eva, já partiu para a glória e você vive falando que se não fosse Eva, a gente não pecava, o nosso mundo não era terrível. Escute uma coisa, Deus falava com quem? Com Adão, não com Eva. Quem foi que falou com Eva? De alguma forma que um dia eu vou explicar para vocês. A serpente. Quando Eva comeu o fruto que ofereceu o marido, Adão, Adão com certeza naquela hora lembrou que não era para ele comer do fruto. E por quê? Porque Deus falara para ele, Adão, coma de todos os frutos aqui do jardim do Éden, porém tem uma árvore que é aquela dali,
nunca coma nem toque. Deus falou com Adão. Deus não falou com Eva. Eva não sabia que daquele fruto não poderia tocar. Adão sabia. Você sabe por que o pecado entrou através de Adão na humanidade? Não foi através de Eva? Porque Adão, sendo conhecedor da palavra que Deus disse, não coma desse fruto, e ele comeu, ao desobedecer, foi que ele percebeu depois o mal que ele fez. Porque se todos os dias às 18 horas Adão ouvia Deus, porque naquele dia que a mulher falou com ele lembrou da palavra de Deus e deu uma de esquecida e comeu do fruto. Por quê? A desobediência já estava no coração de Adão. Deus fez o homem e fez a mulher, mas a corrupção entra no teu coração e entra no meu coração se nós dermos lugar em não lembrar da voz de Deus que fala comigo e com você. Não peque, não erre, não adultere, não se prostitua. Deus fala isso conosco na palavra, usa alguém para falar com a gente. E às vezes nós desobedecemos. Deus algum dia falou com você. Não vá por esse caminho. Este caminho é errado. Olha, não vá por aí. Não fique de amizade com essa mulher, com essa moça. Você vai cair com ela. Não fique muito perto deste homem. Uma hora dessa você vai, sabe, se apaixonar, vai ficar assediada. E aí a pessoa ouviu Deus. E na hora do pecado, na hora da vontade de fazer coisas erradas, ela deu uma de esquecida, mas Deus falou com você. Deus abriu teus olhos. Deus, ele disse, não vá por esse caminho, minha amiga. Esse emprego aí que você está querendo, esse emprego aí, sabe, vai te levar para a morte. Você ouviu, mas quando te ofereceram, você, eu quero esse emprego. Será que Deus não lembrou? Deus lembra para mim e para você. Sabe, mesmo na beira da morte, Deus, ele lembra, mas às vezes somos nós que não damos ouvidos à voz de Deus, como Adão. Deixe de culpar Eva, deixe de culpar as mulheres, e nem culpe Adão, nem homem nenhum, foi o acaso que aconteceu. A desobediência foi de Adão e não de Eva, porque ela não entendia, Deus não falava com ela. Pegue essa senha no seu coração. Deus falava com Adão, como Deus fala com você. E às vezes Deus falou contigo. Tua esposa te leva para farra, para festa, e Deus falou com você para você não ir. E você vai junto com ela para farra. Mas Deus disse, não vá. E você desobedeceu porque às vezes Deus falou foi contigo, não foi com tua esposa. Tem coisas que Deus fala para mim, Cris Mensagem. Deus fala comigo, Cris, é assim, é assim, é assim. E aí eu converso com meu esposo, filho, cuidado, cuidado. Sempre estou alertando ele, abrindo os olhos. Se ele desobedecer, mas Deus falou com quem? Comigo. Qual é o nosso direito, a nossa obrigação? Alertar. Mãe, alerte teu filho. Pai, alerte teu filho. Às vezes Deus não falou com teu filho, Deus falou com você. E agora você fica culpando teu filho. Você fica culpando ele que foi para o caminho errado. Mas você sabia que quando ele ou ela levou para casa aquele amigo envolvido no vício, nas drogas, Deus falou para você, faça de tudo para não deixar fulano no caminho de cicrano. E você foi deixando, mas Deus falou contigo. A responsabilidade é tua. Quando Deus fala comigo, a responsabilidade é minha. Então, se eu posso desviar minha filha, meu marido do mal, eu que ouvi a voz de Deus, eu tenho que ir correndo e não aceitar. O que era para Adão falar? Hein, Mariana? O que era, Josi? Gleide, o que era para Adão falar? Não, mulher. Você comeu? Eu não vou comer, não. Porque o meu Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, falou para mim, para não comer da árvore, do fruto do jardim do Éden, daquela árvore ali separada. Ele disse para mim para não comer. Se você comeu, aí agora é com você e Deus, mas eu não vou comer. E Adão não fez isso. Adão fez o quê? Comeu também daquele fruto. E assim que ele comeu, que ele olhou para a mulher, olhou para ele e percebeu que os dois estavam despidos. Ali veio a maldade no coração. Crise é maldade? Marido e mulher, Deus não colocou os dois? Não era para eles serem assim.
Era para eles serem inocentes como os animais, mas aquele fruto fez eles conhecerem o bem e o mal. Ou seja, a desobediência. Aquele fruto é a desobediência, ontem e hoje. Enquanto nós comemos dos frutos proibidos, enquanto nós trilharmos caminhos que não é para nós trilharmos, enquanto nós queremos ouvir a voz do nosso coração e desobedecer a voz de Deus, nós sempre vamos sofrer, sempre vamos pagar o preço. Cris, e agora? Eu tenho vivido como Adão. Deus falou comigo, sabe? Mas o meu amigo me levou para o caminho errado. Naquele momento eu senti que não era para ir, mas eu fui. Hoje eu estou aqui no fundo do poço. Hoje eu estou aqui sem saber o que fazer da minha vida. Eu faço o quê, Cris Mensagem? Meu amigo, Adão, ele pagou um alto preço. Sofreu, gemeu junto com Eva. É tanto que as palavras de Deus foram muito fortes na vida de Adão. Deus olhou para Adão e disse que dali em diante, sabe? Dali em diante, Deus não ia mais falar com ele. O encontro que Adão tinha com Deus todos os dias, às 18 horas, no Jardim do Éden, deixou de ter. Ou seja, às vezes a pessoa vai tão bem, tão feliz, sabe? E uma desobediência leva a ela a maldição. Quantos casamentos eram tão abençoados? Quantos homens eram tão felizes? Tinha sua casa, sua caminha, sua roupinha limpinha, tudo organizado. Deus disse, não fique perto dessa mulher. E ele desobedeceu. E depois teve que sair de casa, vender a casa, dividir tudo. Hoje não tem um lar, hoje não tem uma família, porque a mulher, nem aquela mulher aceitou ele. E muitas aceitam e depois chuta, despreza. Quantas pessoas deixou de ouvir Deus para ouvir o desígnio do seu coração? Isso lhe fez padecer, lhe fez sofrer. Gente, vamos tomar cuidado. Minha amiga Vânia, seja bem-vinda em nossa live. Deus te abençoe, minha querida. Vamos ter cuidado, porque se nós desobedecermos a Deus, poderemos pagar um alto preço. O que foi que Deus disse para Adão? A partir daquele momento, Adão que tinha todos os frutos, menos aquela árvore. Não esqueça disso. Adão tinha tudo, gente. Deus disse, a partir de agora, você vai comer do suor do seu rosto. Meu Deus, foram tantas coisas que Adão ficou horrorizado. Olhou para Eva e disse, agora você e todas as mulheres vão ter dores de parto. Ela nem entendia o que era isso. Mas quando ela ficou grávida de Adão, ela viu a dor que ela comeu no centro. Foi muito difícil. Uma dor insuportável. Mesmo eu tive parto cesáreo, mas eu sofri com dores, contrações de 3 da manhã até 9 da manhã. Até encontrar um hospital. E quando encontrei, foram tantos medicamentos para minha filha, ela desvirar, ela estava virada e não conseguiam, me deram tantos medicamentos, foi horrível. A dor do parto é algo horrível. E não tiveram outra chance, outra solução, e aí tiveram que abrir minha barriga para tirar minha filha. Mas eu senti todas as contrações. Mulher sabe o que é isso. Isso foi fruto do pecado e da desobediência. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Quando nós, né, Vânia? Quando nós, minha querida, desobedecemos a Deus, a gente paga um alto preço. É caro demais. Eu já desobedeci muito a Deus. Cansei. Eu não quero mais ouvir a voz do mundo nem de ninguém. Eu quero ouvir a voz de Deus. E você, meu amigo? E você, minha amiga? Talvez você já não aguenta mais de tanto sofrer. Já não aguenta mais. Eu já paguei tanto preço. Eu já fui pro pó. Eu já fui lá embaixo, no fundo do poço. E, sabe, tô lutando para voltar. Mas talvez você ainda tá lá no fundo do poço. E você não vê nenhuma luz no fundo do túnel. Você diz assim, meu Deus, puxa, caramba, eu nasci para sofrer. A minha vida é um inferno. Talvez você já proferiu essas palavras. Sua vida não é um inferno. Adão pecou, Eva pecou, mas eles se arrependeram. O tempo passou, sabia? Deus não falava mais com Adão. Talvez Deus não fala mais com você. Você não ouve mais a voz de Deus. Deus dizia, vá por aqui, meu filho, vá por aqui, minha filha. E você dizia, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para te servir, para te agradar. Mas chegou uma hora que Deus disse,
vá por aqui. E você disse, não, eu agora já sei andar sozinha. Eu agora já sei fazer, não precisa mais ninguém falar nada comigo. E aí você viu que está sofrendo, não é isso? Você viu que está aí gemendo. Faz o que agora, Cris Mensagem? Se prostra diante de Deus. Se proste diante do Pai. O Pai que falava com Adão vai falar com você. Você sabia que Deus deixou de falar com Adão? Mas, com certo tempo, depois de tanto sofrimento, Deus voltou a falar com Adão. E você sabe por quê? Porque Adão começou a perceber o erro dele, a falha dele. Adão começou a entender que ele precisava voltar a ouvir a voz de Deus. Era muito triste quando ele lembrava que todos os dias Deus falava com ele. E ele procurava aquela voz e não encontrava mais. E tinha que suar, que sofrer. E ele ainda descontava na esposa, porque até o próprio Adão queria culpar Eva. Como talvez você. Ah, mas foi minha esposa. Ah, mas foi meu marido. Ah, mas foi aquela mulher que me seduziu. Foi aquele homem que me levou. Não, para de culpar alguém. Assuma teu erro. Foi você que infelizmente foi fraco. Foi você, sabe, que sem querer se desviou de ouvir a voz de Deus. Não adianta culpar nem apontar o dedo para ninguém. É hora de recomeçar. É hora de você se reconciliar com o Pai. O Pai está nos altos céus. Ele só está esperando ouvir a tua voz. Senhor, me perdoa. Senhor, me ajude. Senhor, me socorre. Senhor, me sustenta. Senhor, Senhor. Quando você começar a clamar, olha, Deus, Ele vai entrar com providência, sabe? Ele vai perdoar o teu pecado, porque Deus é fiel. Você pode ter matado, roubado, desculpa falar, mas é verdade, pode ter estuprado. Não importa o que você fez. Todo pecado para Deus é igual. Quem mente é igual quem rouba e etc e tal. Eu espero que você compreenda. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado é pecado. E para Deus, Ele te perdoar, só precisa você se arrepender. Só precisa isso. Quando Deus viu o arrependimento no coração de Adão, Adão sofreu demais. Eva padeceu demais. Talvez você já não aguenta mais. Então, é hora de culpar alguém? Não, é hora de pedir socorro. E eu quero nesse momento pedir juntamente com você o socorro de Deus. Mas não esqueça, Deus falava era com Adão. E até o próprio Adão queria culpar a sua companheira. Mas a desobediência foi dele. A desobediência não foi dela, porque Deus não falava com ela. Então, Deus está falando com você agora. Se arrependa. Volte ao primeiro amor. Volte para a casa do Pai. Você que se desviou, sabe? Você buscava Deus. Hoje você não quer mais conta. Só porque você ouviu falar que o fulano roubou, sabe? Quantas pessoas a gente ouve dizer, ah, mas o pastor é ladrão, mas e as missionárias são isso, e o diácono fez aquilo. Enquanto você ficar olhando o defeito dos outros, você vai ficar desviado da presença de Deus. Não olhe para o erro de ninguém. Olha para Jesus. Olha para Ele. É Ele que quer te salvar. Igreja não salva, pastor não salva, ninguém salva. E se Adão vivesse a vida toda culpando Eva e não parasse para olhar e dissesse, olha que coisa linda Deus me deu, a mãe dos meus filhos, olha que mulher maravilhosa, a minha companheira, eu vivia tão só e Deus me deu ela. Quando Adão passou a olhar assim, aí eu quero ouvir a voz do Pai, eu quero voltar ao jardim do Éden, ao jardim da inocência. Mas para o jardim do Éden, ele não poderia mais voltar. Deus colocou anjos com espada desembainhada de fogo para ninguém mais entrar ali. Mas Deus, ele ofereceu o perdão, a chance de voltar a ser amigo de Adão, sabe? Deus era amigo de Adão e ele voltou essa amizade. Assim como você pode voltar a ser amigo de Deus. Talvez você... Desculpa. Talvez você não tenha mais amigo na igreja. Talvez você não tenha mais amizade do pastor, da missionária,
de bispo. Não precisa. Seja amigo de Deus, mas volte-se para Ele. Reconcilie-se com Ele. Meu amigo PL, seja bem-vindo em nossa live. Que Deus te abençoe. Se você se voltar para Deus, se hoje você estava afastado do Senhor, dizer: Senhor, eu me rendo. Eu não vou culpar mais ninguém. Chega de culpar minha esposa, meu marido, meu filho, meu vizinho, meu amigo. Chega. Eu assumo minha culpa. Quem errou fui eu. Sabe? Eu me afastei do Senhor porque eu parei de ouvir a tua voz. Se você parar e analisar isso e ser humilde, seja humilde, tire o orgulho, Deus, ele vai se aproximar de você. Como Deus voltou a falar com Adão, Deus, ele vai voltar a falar contigo. Deus, ele vai ser o teu amigo, tá bom? Eu quero falar com Deus, pedir a ele para que você realmente venha ter uma nova chance de se reconciliar com o Senhor, tudo bem? Vamos agora, nesse momento, pedir a Deus que ele nos ajude, que ele nos acolha, que ele seja o primeiro em nossas vidas. Por favor, abra seu coração, abra agora a sua alma e deixe Deus entrar. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Jesus, tira essa culpa, meu Pai, que aflige, que afeta, que perturba a vida dessa pessoa. Tira essas acusações. Tira, meu Deus, do coração dessa pessoa, tira da vida dela tudo que não provém do Senhor, tudo que não te agrada. Meu Deus, visita este homem, essa mulher, essa pessoa que talvez deixou de ouvir a tua voz, meu Pai. Está aí triste, se sentindo abatido, humilhado, desprezado, abandonado por tudo e por todos. Meu Pai, eu te peço, visita essa criatura agora. Visita essa pessoa que o Senhor falara com ela. Meu Pai, o Senhor falava com ele, meu Pai. Todos os dias o Senhor falava e essa pessoa te ouvia. Mas quando essa pessoa começou a dar ouvidos ao pecado, ouvidos à serpente, ouvidos ao mal, Senhor, essa pessoa deixou de te servir, sabe? Ela ainda te ama, meu Pai, então dá uma chance para ele. Dá uma chance para ela. Meu Pai, hoje nós estamos fazendo essa live especial, pedindo para o Senhor falar os corações, falar as vidas. Meu Deus, o Senhor deixou de falar algum dia conosco. Volta a falar com a gente, meu Pai. Nós estamos aqui atentos para ouvir a tua voz, para ouvir o teu chamado, Senhor. Eis-nos aqui, meu Pai, que se cumpra em nós a tua vontade, o teu querer. Deus, toma essa criatura nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, essa pessoa que me assiste, que vai me assistir em qualquer momento, que o Senhor toque no mais profundo do coração dessa pessoa, para que ela possa se arrepender e se voltar para Ti, meu Pai. Deus amado e querido, dá força para essa pessoa voltar ao primeiro amor, ao início das obras. Meu Pai, voltar a Te servir. São tantas pessoas que a gente encontra por aí, meu Pai, dizendo: eu já fui crente, eu já fui cristão, eu já servi a Deus. E a gente vê as pessoas bebendo, se prostituindo. Meu Pai, dá uma nova chance. O Senhor perdoa, não importa o erro, não importa o pecado. Ajuda essa criatura, meu Pai. Ajuda este homem, esta mulher. Ajuda essa pessoa a se reconciliar contigo, independente de placa de igreja, meu Pai, de religião, mas que ele ou ela volte a ouvir a tua voz, meu Pai. Eu entrego, Senhor, a vida dessa criatura nas tuas mãos e tenho a certeza que o Senhor, meu Pai, já perdoou, já abençoou e vai voltar a falar com ele e com ela. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, minha amiga, meu amigo? Olha, Deus vai falar com você. Tá pronto hoje? Tá pronto para ouvir a voz de Deus? Meu querido Primeirão, bem-vindo à nossa live, Deus te abençoe. Nós já estamos encerrando, mas é um prazer
ter você aqui junto com a gente, tá bom? Quando terminar esse vídeo, dá uma curtida, assiste você que não tinha assistido. Eu creio que Deus vai falar fortemente aos seus corações, tá bom, pessoal? Ó, beijo no coração, beijo, viu, primo? Tua prima tá aqui, viu? Você mora no meu coração e não paga aluguel, mesmo de longe. Mas que o amor de Jesus esteja em nossas vidas, tá bom?